Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Nessa aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo dos complexos de metais de transição, usando ali a teoria do campo cristalino. Mas hoje iremos falar de um assunto muito importante, que é o chamado efeito Jahn-Teller. Efeito Jahn-Teller. E o que trata o efeito Jahn-Teller? O efeito Jahn-Teller, na verdade, é uma homenagem a dois cientistas, o Jahn e o Teller, que publicaram ali um artigo por volta dos anos 30 do século passado, mostrando que em sistemas octaédricos pode haver uma distorção das ligações químicas. Como assim? Imagina que a gente tem aqui um sistema octaédrico, onde eu tenho aqui o complexo, eu tenho aqui um metal, um centro metálico, e aqui eu tenho aqui ligado a ele 6 ligantes. 4 ligantes aqui no plano e 2 ligantes aqui fora do plano. Ok? Então nós temos aqui um octaedro perfeito. O que o efeito Jahn-Teller diz? Que é provável, é possível, aliás, que alguns complexos possam haver distorção nesse octaédrico. Aqui eu tenho um sistema OH, de simetria OH, e pode haver momentos em que alguns complexos, mesmo tendo os mesmos ligantes, possa haver uma distorção desse octaédrico. Como? Uma distorção onde eu vou ter aqui um aumento nesse eixo aqui, que a gente chama de eixo axial. Veja que eu tenho o eixo axial e aqui eu tenho os eixos equatoriais, certo? Então o que pode acontecer? Eu posso ter uma distorção nesse sentido aqui, ó. Esse eixo aqui, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui as coordenadas x, y e z, certo? Então, o que se imagina? Que, eventualmente, em alguns complexos, essa coordenada z, ela pode aumentar, certo? De tamanho, quando eu comparo com essas aqui, e as que estão no plano continuam do mesmo tamanho. Ou seja, eu tive um alongamento aqui no eixo Z, certo? Um alongamento no eixo Z. Mas pode haver também situações onde os complexos pode ter um achatamento aqui no eixo Z, ou seja, essa ligação aqui no eixo Z ficar mais curta e as do plano continuarem do mesmo jeito. Então são dois fenômenos que podem acontecer. Um alongamento no eixo Z, ou seja, os ligantes se afastam aqui do metal com relação ao eixo Z, ou os ligantes se aproximam do metal com relação ao eixo Z. Nem que os ligantes se aproximam, é como se esse aqui aumentasse, os que estão no plano aumentassem, ok? Então o efeito Jahn-Teller vai explicar o porquê que isso acontece. E assim, não é uma exceção, na verdade muitos complexos obedecem esse efeito Jahn-Teller. Repito, eu tenho um centro metálico e tem aqui 6 ligantes iguais. Então o que se espera? Se espera que todas as ligações tenham o mesmo comprimento. Mas, experimentalmente falando, é provado que muitos complexos de metais de transição apresentam essa estrutura. Ao invés de eu ter um sistema octaédrico, eu passo agora para uma estrutura chamada em vez de ser um sistema OH, eu vou ter aqui um sistema agora D4H, que é um sistema tetragonal. Ok? Deixa de ser octaédrico, passa a ser tetragonal. É como se fosse, imagina que aqui é um cubo perfeito, e aqui eu tenho agora um paralelepípedo, aumenta de tamanho, ok? E o efeito Jahn-Teller é útil para a gente entender o porquê que isso acontece. Então vamos lá, vamos começar então lembrando a vocês sobre a nossa última aula, que nós falamos sobre a quebra da degenerescência nos orbitais deles. Nós temos aqui os orbitais do tipo D, que são 5 orbitais, lembra lá? Que são o orbital DXY, DXZ e orbital DYZ. E temos mais 2 orbitais, que é o orbital, vou colocar aqui, dx2 menos y2 e o orbital dz ao quadrado, ok? E vocês vão lembrar da última aula que eu falei que esses orbitais, aqui é o metal livre, sem os ligantes. Quando o ligante se aproxima do metal, acontece a quebra da degenerescência. O que seria isso? Os orbitais que estão entre os eixos, que são esses orbitais aqui, esses 3 primeiros, eles vão sofrer uma diminuição de energia, formando aqui um grupo chamado
T2G, ok? Vai ser o orbital DXY, DXZ e DYZ. Vou copiar aqui de novo, DXY, DXZ e DYZ. Por outro lado, os orbitais DX2 e Y2, eles vão aumentar aqui a energia deles, e vou ter aqui o grupo chamado de EG, onde eu vou ter aqui o DX2 menos Y2 e o DZ2, ok? Só para lembrar da última aula. E nós vimos também que, por exemplo, que aqui nós temos como calcular a energia desse delta, que é chamado delta octaédrico, né? Que é dividido aqui em duas partes. Essa primeira parte aqui a gente disse que equivale a menos 0,4 delta octaédrico. E essa parte de cima mais 0,6 delta octaédrico. Então, essa é a primeira quebra de degenerescência. Desculpa, por que isso acontece? Porque nessa situação eu vou ter uma maior estabilidade no meu complexo, porque eu diminuo aqui a energia. Por exemplo, se eu tenho aqui um elétron, ele vai ocupar esse espaço aqui, né? Ele vai diminuir aqui a sua energia em 0,4 delta octaédrico. Se eu tenho dois elétrons, esses dois vão ocupar esse espaço aqui, eu vou ter uma diminuição de 2 vezes 0,4 delta octaédrico menos 0,8 delta octaédrico. E se eu tenho 3 aqui, esses 3 elétrons ocuparão esses 3 lugares aqui de baixo, tendo uma diminuição de menos 1,2 delta octaédrico. 0,4 menos vezes 3 menos 1,2 delta octaédrico. A gente viu que isso é importante para estabilizar o sistema em termos de energia. Só o que é que acontece, meus amigos? Quando a gente pensa no efeito de Jantella, que eu vou mostrar para vocês mais uma vez aqui o desenho, o que eu falei? O efeito de Jantella vai explicar o porquê alguns complexos deixam de ser octaédricos e passam a ser D4H. Na realidade, não é que eles deixam de ser, eles nunca foram octaédricos. Ou serão D4H alongado, a gente chama essa estrutura aqui de alongado, ou vão ser achatados. Ok? Não é que eles são octaédricos e passam a ser alongados e achatados, não. Eles já nascem dessa forma. Por quê? Se você observar aqui, ó, num sistema alongado, o que acontece? Os ligantes que estão aqui nos eixos axiais estão mais distantes do núcleo metálico. Ok? Estão mais distantes do núcleo metálico. Se você imaginar que aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho Z, o eixo Z, o que eu estou dizendo aqui? Que esses ligantes eles estão mais afastados do centro metálico com relação ao eixo Z. Ou seja, esse ligante e esse aqui se afastaram do metal com relação ao eixo Z. Na teoria do campo cristalino, a gente entende que o elétron do ligante, ao se aproximar do elétron do metal, ele sofre repulsão. Esse aqui é o ligante, o metal, ó. Quando ele se aproxima, ele sofre uma repulsão. Então, o que a gente imagina? Se o elétron do ligante se afasta do metal, essa repulsão diminui. Isso é vantajoso. Na hora que a repulsão diminui, você tem uma melhor estabilidade no sistema, porque você baixa a energia desse sistema. Ok? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o que o efeito de Jantella nos explica? Eu tenho aqui os meus 5 orbitais, D, que nós já vimos, eles sofrem aqui a primeira quebra de degenerescência, formando aqui os orbitais do tipo EG e T2G, mas vai acontecer agora uma segunda quebra de degenerescência. Por quê? Imaginemos que nós temos aqui o sistema D1, ok? Esse elétron vai estar ocupado nessa posição aqui, ocupando aqui uns orbitais DXY ou DXZ ou DYZ. Assim? A gente não sabe qual vai ser. Eu coloquei aqui no DXY, mas na verdade ninguém sabe qual é. Vamos já entender qual ele vai estar. Meus amigos, se você observar esse sistema aqui, ele não nos mostra uma situação de estabilidade. Por quê? Porque eu tenho um elétron no orbital, eu chamei aqui de DXY, mas eu vou até riscar aqui. Vou dizer que é o D1, o D2 e o D3, que eu não sei quem é quem aqui, certo? Mas eu tenho aqui um elétron ocupando um orbital D e tenho 2 elétrons desocupados. Imagina, um elétron em um orbital e 2 desocupados. Nessa situação aqui, meus amigos, não existe a estabilidade energética. Por quê? Porque eu não posso, a natureza ela não prevalece nenhum dos orbitais. Eu não posso garantir que o elétron esteja no orbital D1. Ele tem que escolher um orbital que ele fique mais estável possível. E eu não posso dizer que é o D1. Mas se você olhar para o efeito de Jantella, isso aqui é interessante. Por quê? Quando
o ligante se afasta na direção D, na direção Z, desculpe, na direção Z, veja que X, Y aqui é a direção Z. Quando os ligantes se afastam na direção Z, eu vou ter uma diminuição na energia. Então, o efeito de Antero vai dizer o seguinte, meus amigos, que esse sistema aqui que é degenerado, ele vai sofrer uma nova quebra de degenerescência. O que vai acontecer aqui? Ó? Esse sistema vai se dividir em dois novos sistemas. Um sistema aqui embaixo e um sistema aqui em cima. Quem vai ser esse sistema aqui de baixo? Lembra que nós temos três orbitais. Nós temos o DXY, o DXZ e o DYZ. Aqui em cima nós temos o dx2 menos y2 e nós temos aqui o dz ao quadrado. Quando eu faço uma alongação no eixo Z, eu estou afastando os ligantes com relação ao eixo Z do metal. E quem são os orbitais que estão no eixo Z? Os orbitais que estão no eixo Z é o dxz e o dyz. Ou seja, esses orbitais acabam sofrendo um relaxamento energético, diminuindo a sua energia, certo? Vindo para cá, o dxz e dyz. Ou seja, é uma segunda quebra de degenerescência, porque o alongamento afasta o elétron do ligante com relação aos eixos que têm coordenada Z do metal. Por outro lado, o dxy ele vai ficar um pouco aqui acima. E nós temos mais uma vez aqui uma quebra de degenerescência. Teve a primeira quebra de degenerescência, os orbitais D se transformam em 2, e agora uma segunda quebra de degenerescência. Por que isso acontece? Porque os orbitais Z eles vão ter agora uma menor energia do que aquele orbital que não tem a coordenada Z. Ok? A mesma coisa como nós temos aqui um cálculo energético, nós calculamos aqui que aqui é menos 0,4 delta octaédrio, e aqui em cima mais 0,6 delta octaédrio, aqui também a gente pode fazer um cálculo de energia. Quanto que se perde de energia e quanto que se ganha. Aqui nós teremos, meus amigos, menos um terço de delta minúsculo agora, ok? E aqui em cima nós vamos ter um ganho de mais 2 terços de delta, ok? Professor, mas acontece só aqui embaixo? Não, vai acontecer também aqui em cima. Esses orbitais aqui, ó, veja que eu tenho um orbital com coordenada Z e um orbital que não tem coordenada Z. Ele também vai se dividir em dois. Um vai ficar embaixo e o outro vai ficar em cima. Quem é que vai ficar embaixo? O DZ2. O DZ2 vai ficar embaixo por quê? Porque eu estou falando aqui, meus amigos, de um sistema alongado, onde eu afasto os elétrons do ligante dos orbitais D do metal que estão na posição Z. Então, esse orbital DZ2 está no eixo Z. Então, ele sofre também um relaxamento energético. Por outro lado, o dx2 menos y2 aumenta a sua energia. E essa diferença aqui ela é simétrica. Eu vou ter aqui uma energia de menos 1/2 de delta e aqui em cima mais 1/2 de delta. Ok? Isso aqui que eu fiz é para um sistema alongado. Ok? Então, vamos lá. No sistema alongado, eu tenho a primeira quebra aqui da degenerescência, que nós vimos na aula anterior, mas vai ter uma segunda quebra, por quê? Porque os orbitais que estão com relação ao Z vão sofrer um relaxamento energético, de forma que a sua energia cai mais um pouco. Então, isso é verdade? Veja que nós temos aqui um ganho energético. Se eu tenho aqui um elétron no D1, ele vai ocupar esse espaço, já ganhou aqui quanto? Menos 0,4 delta octaédrio, e agora vai ganhar mais quanto? Na hora que eu colocar aqui um elétron aqui, eu vou ter mais um ganho energético de 1 vezes menos 1/3 do delta, devido à distorção Jantellian. Ok, meus amigos? Muito bem. Quando eu penso agora num sistema achatado, já tem que pensar agora numa situação contrária. Porque o que é que acontece aqui? Os ligantes agora estão mais próximos do metal com relação ao eixo Z, certo? Ou seja, o ligante agora vai fazer uma maior repulsão em todos os elétrons D que têm coordenada Z, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui? Num sistema achatado, acontece o contrário. O contrário como? Imagina que eu tenho aqui o orbital, os 5 orbitais D, né? Eles vão sofrer a primeira quebra de degenerescência. Eu vou ter aqui o T2G e o EG, né? E agora, imagina que eu vou aproximar, a natureza, aproxima aqui esses
esses dois ligantes do metal. Quem vai sofrer maior repulsão? Todos os orbitais que têm coordenadas do tipo Z, ok? Então, nós sabemos quem são que tem as coordenadas Z. Nós temos aqui dxy, dxz, dyz. Aqui nós temos dx2 menos y2 e dz2. Então, nesse caso aqui, no sistema agora achatado, vai acontecer o inverso. Quem tem coordenadas Z, que são essas duas aqui, vão aumentar a energia. Eu vou ter aqui o dxz e agora o dyz. E quem vai ter menos energia? O dxy. Porque, veja, eu aproximei agora os ligantes do metal. Então, quem tiver coordenada Z vai estar mais submetido a uma energia maior, uma repulsão maior, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Agora, o dz2 ele vem para cima, porque ele tem coordenada Z, só com maior repulsão. E o dx2 menos y2 vem para baixo. Aqui em cima, o cálculo energético ainda é o mesmo. Aqui eu vou ter mais 1/2 de delta, um ganho, e aqui eu vou ter aqui embaixo menos 1/2 de delta, ok? Mas aqui a situação já inverteu, ó. O ganho aqui de energia aqui para cima vai ser de mais 1/3 de delta, e aqui para baixo menos 2/3 de delta, ok? Então, mesma coisa, se eu colocar aqui um elétron, ele vai ficar aqui e depois ele vem para cá. Favoreceu o sistema? Favoreceu, ele ganhou aqui menos 2/3 de delta em termos de energia. Falando nisso, aqui eu tenho um sistema achatado, ok? Achatado. Recapitulando, num sistema alongado, eu tenho aqui dois orbitais degenerados, o dxz e o dyz, e o dxy para cima. No sistema achatado, acontece o inverso, porque você sempre tem que olhar para a coordenada Z. É a coordenada Z que sofre a influência, ou de aproximação do ligante, ou de afastamento, certo? Agora imaginemos o seguinte, imagina que eu tenho agora por dois sistemas, o sistema D1. Será que o sistema D1 prefere ser um sistema alongado, ou um sistema achatado? O que a gente vai observar então aqui, meus amigos? No sistema D1, o que nós observamos é que ele prefere ser um sistema achatado. Por alguns motivos. Primeiro, se a gente pensar aqui em termos de energia, quanto foi meu ganho aqui energético? Eu ganhei aqui menos 1,3 delta de delta. Se eu pegar um elétron e multiplicar por isso aqui, eu vou ter um ganho a mais de menos 1/3 de delta. Beleza, eu tinha aqui menos 0, vamos colocar assim, eu tenho menos 0,4 delta octaedro, menos 1/3 de delta. Lembra que quanto mais negativo, mais instável é o sistema. Quando eu passo para o sistema agora achatado, eu ganhei aqui o menos 0,4 delta octaedro, nessa primeira quebra aqui da degenerescência, né? Primeira quebra já ganha menos 0,4, mas agora eu vou ganhar quanto? 1 vezes 2/3, então menos 2/3 de delta. Eu ganho menos energia, eu perco mais energia, né? Diminuo mais energia. Então, esse sistema aqui vai ser mais estável do que esse sistema aqui. Esse é um dos motivos, cai a energia. O outro motivo aqui, meus amigos, é o seguinte, se você olhar para esse sistema aqui, ó, mais uma vez que eu necessitaria de uma quebra de degenerescência, porque eu tenho aqui um orbital com um elétron e outro orbital sem um elétron. Isso não é interessante para o sistema. Um orbital com um elétron e outro sem. Aqui eu tenho uma certa instabilidade, sim. Certo? Mesmo sem fazer o cálculo, a gente já percebe que esse sistema não é estável. Ter um orbital, um elétron em um orbital e o outro vazio. Já aqui não, eu só tenho um orbital mesmo, ele estando com um elétron, ele não tem que disputar com ninguém. Tá certo? Então o efeito de Jahn-Teller, ele vai nos ajudar a entender exatamente isso. Por que algumas moléculas que deveriam ser octaédricas, por terem os mesmos ligantes, por que algumas moléculas são achatadas e por que algumas moléculas são alongadas, ok? A gente pode prever, meus amigos, se pode ou não haver efeito de Jahn-Teller. E eu queria ver com vocês isso agora. Como é que a gente pode prever se há possibilidade ou não de ter efeito de Jahn-Teller? A gente já viu que no sistema D1 há a possibilidade de ter efeito de Jahn-Teller. Por quê? Porque o sistema D1 ele vai ganhar tanto aqui no delta octaedro, como vai ganhar aqui no sistema, no caso, vou colocar aqui logo achatado, né? Ele ganha, ó, ele tem aqui um elétron, ele vai ganhar aqui no decréscimo de energia,
já ganha aqui menos 0,4, e depois ele já ganha mais uma vez, mais ou menos, um pouco mais de energia, no caso aqui menos 2 terços de delta, não é isso? Aqui ele ganha menos 0,4 delta octaedro. Então o sistema D1 ele vai sofrer sim efeito de Anteller e vai sofrer para formar um complexo do tipo achatado, preferencialmente, ok? Já o sistema D2, será que ele também ele pode fazer efeito de Anteller? Pode sim, ó. D2, ó, 2 elétrons, não é isso? Então eu vou ter aqui um sistema onde eu tenho aqui, logo, a primeira quebra de degenerescência, eu já ganho quanto aqui? Eu já ganho 2 vezes menos 0,4 delta octaedro, já ganho menos 0,8 delta octaedro, né? E agora com esses 2 elétrons, eu posso ter duas possibilidades, né? Vamos trabalhar aqui com o sistema, no caso aqui o sistema alongado. O sistema alongado, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 aqui e 1 aqui. Então ele já ganha aqui mais 2 energias aqui extras. Ganha quanto aqui? Menos 2 vezes menos 1/3 de delta. Ele ganha aqui menos 2 vezes, tira esse menos aqui, menos 2/3 de delta, ok? Então eu vou ter que, fora isso aqui, o menos 0,8 delta octaedro, eu vou ter menos 2/3 de delta. Aí você pode pensar, professor, e se ele fosse achatado, ele não ganharia mais? Não, não ganharia mais. A diferença é muito pouca. Se você fizer um cálculo aqui, a gente percebe que a diferença é muito pouco. Então, tanto faz ele ser alongado ou achatado. Aí vai depender de outros fatores, não esse aqui. O importante é que o D2 ele tem efeito de Anteller, ok? E o sistema D3, será que o sistema D3 é favorável ao efeito de Anteller? O sistema D3, meus amigos, a gente observa o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, vamos pensar aqui nos dois casos, o sistema alongado, né? Ó, 3 elétrons, 1, 2, 3, assim? Deixa eu colocar aqui de vermelho, ficar... Tem aqui 1, 2, 3, ok? Eu vou ter aqui 1, 2, 3. Quando eu preencho aqui, ó, 1, 2, 3. O preenchimento tem que ser assim, porque a energia aqui é muito pequena, a diferença é energia. Então, o que é que eu observo aqui? Ó? Que o que ele ganhou aqui, quanto foi que ele ganhou? Ele ganhou 2 vezes menos 1/3 de delta, certo? E aqui em cima, mais 1 vezes 2/3 de delta. Ou seja, ele não ganhou nada aqui. Se você fizer a conta, isso mais isso, o que ele ganhou aqui, ele perdeu aqui. Então, o sistema D3, ele não faz Anteller, não tem efeito de Anteller. O sistema D3 vai ser um sistema perfeitamente octaedro. Vai estar no grupo OH, ok? Então, não tem efeito de Anteller. E o D4, será que o D4 faz efeito, vai ter efeito de Anteller? Vamos ver então, D4. Eu vou ter aqui, mais uma vez, a quebra da degenerescência, né? Aí vamos colocar aqui o sistema alongado, mais uma vez. Eu vou ter aqui D4, né? Aí você pode pensar, é alto spin ou baixo spin? Vamos pensar aqui nos dois casos. Vamos pensar aqui primeiro, vou desenhar aqui novamente. Ó. Vou desenhar aqui o alto spin e o baixo spin, ok? Ó. Eu vou ter aqui 2 degenerescências, aqui 3, né? Mais uma vez, vou colocar aqui no sistema alongado, ok? E aqui, assim, vamos aqui. D4, estou falando do sistema D4. Aqui eu vou colocar que aqui ele é spin alto. Spin alto. Ok? Então vamos ter aqui 1, 2, 3, 4. Spin alto significa o quê? 1, 2, 3. O quarto elétron vai estar aqui, ok? Spin alto. Então vamos colocar aqui. Na primeira quebra de degenerescência, que essa aqui eu vou ter 1, 2, 3, né? Esse quarto elétron vem para cá. Ele ganhou alguma coisa? Ganhou. Ele ganhou de quanto? Ele ganhou de menos 1/2 de delta. Então a gente percebe que o sistema D4 alto spin, ele é favorecido pelo efeito de Anteller, porque ele já ganha aqui em termos de energia, diminui de menos 1/2 de delta. E o sistema spin baixo? Spin baixo. Como é que seria o spin baixo? 1, 2, 3, 4. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Os 4 elétrons estão aqui nesses orbitais do tipo T2G. Preenchendo eu vou ter 1, 2, 3, 4.
Foi favorecido pelo efeito de Antelli? Foi. Foi sim, porque ele ganhou quanto aqui? Ele ganhou menos 3 elétrons, que multiplica quanto? 1/3 de delta, mais 1 elétron, que multiplica 2/3 de delta. Então, nós temos aqui 1 menos 1 mais 2/3. Nós vamos ter aqui um saldo negativo de, deixa eu ver aqui, menos 1 mais 2/3, nós vamos ter um saldo aqui de menos 1/3. Então, o que acontece? No sistema, tanto faz no sistema de spin alto ou spin baixo, o efeito de Antelli ele é evidenciado, porque nós temos aqui sempre uma diminuição da energia, aqui no caso menos 1/3, aqui no caso menos 1/2 de delta. Nos dois casos é favorecido. Aí você pode perguntar, professor, mas vai ser achatado ou alongado? Se você fizer o mesmo cálculo aqui para um sistema achatado, você vai ver que não vai ter quase diferença, certo? Mas experimentalmente se mostra que a maioria dos complexos D4, eles são alongados, eles não são achatados, a maioria é alongado, ok? Eu nunca vi um artigo mostrando o sistema D4 com complexo do tipo achatado. O sistema D5, será que o sistema D5 ele faz também efeito de Antelli? Vamos ver então, D5. Mais uma vez eu vou fazer aqui dois sistemas, um sistema D5 spin baixo e um sistema D5 spin alto. Vamos aqui, nós temos a primeira quebra da generescência. Lembra sempre que eu vou ter aqui 2 aqui e 3 embaixo, né? No caso aqui T2G e EG, T2G e EG, aqui os elétrons D, né? E nós temos aqui então a primeira quebra, vamos colocar aqui no sistema alongado, assim, né? E aqui também um sistema alongado, assim, né? Então nós temos aqui D5. Vamos pensar num spin alto. Spin alto. Vamos aqui então. Spin alto eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, que vão ocupar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Spin alto, os zeros vêm para cima, né? Lembra que eu tenho um orbital T2G e um orbital EG, certo? Ó, são dois sistemas diferentes, ok? Então, esse aqui nós vai ganhar quanto? Vai ganhar aqui 1, 2, 3. O que acontece? Essa energia que ele ganhou aqui, meus amigos, ó, que foi de 2 vezes menos 1/3, ele acaba perdendo aqui, ó, em 1 vezes 2/3. Ou seja, isso aqui se anula. E aqui eu vou ter 2 elétrons também, um aqui e outro aqui. A energia que ele ganhou aqui, que foi de menos 1/2 de delta, ele acaba perdendo aqui em mais 1/2 de delta. Ou seja, no sistema de spin alto, não compensa fazer de Antelli, porque a energia não muda em nada, que eu vou ter o resultado zero e o resultado zero. É melhor que ele fique só assim. Não precisa... E assim o que seria? Um sistema octaédrico perfeito. Ok? Quando eu parto agora para um sistema de spin baixo, nós vamos ter agora a seguinte situação. 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós vamos ter agora 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Os 5 elétrons estão aqui embaixo. Vou colocá-los aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente já observa aqui que nós tivemos um ganho de energia de quanto? De menos de 4 vezes menos 1/3 de delta. Ou seja, menos 2/3 de delta. Então, no sistema de spin baixo, aqui nós vamos ter aqui um ganho aqui de mais... deixa eu só ver aqui, 2/3 de delta. 2/3 de delta, né? 4 vezes 1/3... Ah, não, aqui é 4/3, desculpa. 4/3 de delta, ok? Não é 2 não. 4/3 de delta, aqui eu vou ter um ganho de mais 2/3. Só que menos 4/3 mais 2/3, eu vou ter um ganho de menos 2/3 de delta. Então, nesse caso aqui, eu tenho sim favorecimento do efeito de Antelli. Olha que interessante. Quando o sistema é de spin alto, ou seja, campo fraco, o efeito de Antelli não provoca nada. Não vale a pena fazer de Antelli. Não vale a pena nem alongar, nem diminuir o eixo Z. Mas quando eu tenho em cima D5 de baixo spin, ou seja, campo forte, o Antelli favorece então em termos de energia. Ok, meus amigos? Então vamos pensar mais um pouquinho para concluir nossa aula. Se eu tiver um sistema, por exemplo, um sistema D6,
Aí vamos pensar também, alto spin, baixo spin. Vamos pensar aqui, D6. Mais uma vez, EG, T2G. Aqui assim, vamos trabalhar sempre com alongado aqui, certo? Aqui, EG, T2G. Não é? Sempre pensando assim, D6, ó. Vamos pensar aqui que aqui é alto spin. Alto spin, ok? Alto spin. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que ficaram assim. 1, 2, 3, como é alto spin. 5, 4, 5, 6. Será que ele ganhou alguma coisa? Vamos ver aqui então. 4 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4. Não é? E mais 2 elétrons aqui. 1, 2. Aqui a gente já viu que aqui, pela parte de cima, ele não ganha nada. Porque o que ele perde aqui, em termos de energia, ele acaba ganhando aqui, né? 1 meio de delta menos 1 meio de delta. Só que aqui ele ganha. Por quê? Porque ele vai ganhar aqui 3 vezes menos 1/3 de delta. Então ele ganha aqui menos delta, certo? E aqui quanto é que vai ser? Mais, ele ganha aqui 1 vezes 2/3 de delta. Não é isso? Então quando eu faço menos delta menos 2/3 de delta, eu pego esse aqui, ó, que foi esse resultado aqui de baixo, né? Mais 2/3, vê aqui, menos 1 mais 2/3. Eu vou ter menos delta, não é isso? É isso mesmo, menos delta. Então eu vou ter aqui um ganho energético de menos delta. No caso, o spin alto é favorecido, ok? Porque eu ganhei aqui menos delta de energia. Já spin baixo, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, spin baixo. Não vai ter nenhum elétron aqui no orbital EG. Ele quer ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que é que eu observo? Que o que ele ganhou aqui, ó, que foi 4 vezes menos 1/3 de delta, ele vai perder aqui. Porque eu vou ter 2 vezes 2/3 de delta. E somando isso aqui vai ser igual a 0. Então, no sistema D6 de alto spin, o Jahn-Teller ele ocorre. Mas num sistema D6 de baixo spin, o Jahn-Teller não ocorre. Por quê? Porque não favorece nada em termos de energia. Você sempre tem que pensar assim, vai favorecer a energia? E quando é que favorece a energia do sistema? Quando a energia cai. Se eu perco em termos de energia, se o sistema perde, fica mais negativo, esse sistema vai ser mais estável. Então o efeito Jahn-Teller, meus amigos, serve para isso, para mostrar se o sistema ele pode ou não sofrer a distorção, saindo, não é que sai, eu repito, não é que ele vai sair do sistema octaédrico para um sistema tetragonal. Não é isso. A molécula já nasce naquele formato, ou é octaédrica ou é tetragonal. Por quê? Porque dependendo do que vai chegar perto da molécula, quantos elétrons vão chegar perto daquele ligante, D1, se o ligante é D1, D2, D3, D4, D5, D6 até D10, e se também é de campo forte o ligante, tem que levar em consideração duas coisas. Se o ligante é de campo forte ou campo fraco, se é alto spin, baixo spin, ou se também qual é a configuração. É D1, é D2, é D3? Qual é? E para finalizar, só mais um exemplo para a gente ver. Por exemplo aqui, ó, o sistema D8. O sistema D8, vamos colocar aqui, ó, D8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Meus amigos, aqui tanto faz ser alto spin como baixo spin, porque sempre eu vou ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer aqui a configuração tanto baixo spin como alto spin, eu vou ter o mesmo resultado. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter aqui, mais uma vez, a segunda quebra da degenerescência, né? Formando aqui, vamos pensar nisso aqui como sendo um sistema alongado, né? Mais uma vez, aqui eu tenho 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que você observa? Que o que foi ganho aqui, foi perdido aqui. Porque aqui eu ganho 4 vezes menos 1/3 de delta, aqui embaixo. Mas aqui em cima a gente ganha o quê? 2 elétrons vezes
1 terço de delta. Então eu vou ter aqui um valor igual a zero. Aqui, esses dois elétrons, um aqui e outro aqui. O que foi que eu ganhei aqui também nada, porque ele ganhou aqui menos 1 meio de delta, e aqui ele ganhou mais 1 meio de delta, resultado disso aqui é igual a zero. Então o sistema D8 vai ser o quê? Um sistema perfeitamente octaédrico. Repito, tem que olhar para duas coisas, olhar para a configuração eletrônica do metal e olhar para que tipo de ligante. Mas algumas situações, por exemplo essa aqui, tanto faz ser baixo spin como alto spin, campo forte ou campo fraco, o efeito de Jantelle não aparece. Como eu repeti no começo da aula, existem vários artigos aí. Eu fiz uma busca aqui antes de começar a aula. Você coloca assim, efeito Jantelle no site de busca. Tem para mais de 24 mil artigos onde se cita o efeito Jantelle para explicar vários tipos de moléculas que se constroem, ok? Então, um forte abraço a todos, espero que vocês tenham entendido a aula e nós ficamos por aqui.